Histologia é um tema muito cobrado em concursos públicos Brasil afora, principalmente na área de anatomia e de necrópsia. Saber diferenciar os tecidos do corpo humano é fundamental. Tecido muscular, tecido nervoso, tecido epitelial, tecido conjuntivo, que é o que a gente vai falar agora. Já começo dizendo que essa questão é a pior possível. Por que esse modelo de questão ele é tão ruim? Ele é ruim pelo seguinte: você tem 5 afirmativas e você tem que ler cada uma delas, saber se o que está escrito ali é verdadeiro ou é falso. Porém, quando você tem que marcar a alternativa correta, A, B, C, D ou E, não diz quais estão corretas. Diz apenas quantas estão corretas ou quantas estão incorretas. Esse é um grande problema que tem nessa questão. Que você vai ficar acabando tendo dúvidas sobre qual é aqui a própria questão está dizendo, né, que está incorreta ou está correta. Mas vamos entender. Essa questão, ela está falando sobre o tecido conjuntivo cartilaginoso e pede para a gente marcar a alternativa correta, certo? E aí, vem o seguinte: o tecido cartilaginoso contém abundante material extracelular. Primeira coisa, já vou responder essa número 1, dizendo o seguinte, que é verdade, porque o tecido cartilaginoso, como a própria questão diz que é um tecido conjuntivo. E essa é uma característica do tecido conjuntivo, que às vezes as bancas chamam de tecido conectivo. Então, tecido conjuntivo ou conectivo é a mesma coisa, e uma característica é ter abundante material extracelular. Então, a 1, a gente já sabe que está correta. A 2, fala sobre uma tal de cartilagem hialina, a 3 fala sobre cartilagem elástica e a 4 sobre cartilagem fibrosa. Primeiro, a gente tem que entender que o tecido cartilaginoso, ele é formado exatamente por esses 3 tipos de cartilagem, e que cada tipo de cartilagem tem a sua característica, beleza? Mas a definição do tecido cartilaginoso é que o tecido cartilaginoso tem a matriz extracelular principalmente constituída de fibras colágeno, tem como característica ser avascular, ou seja, esse tecido ele é alimentado pelo tecido conjuntivo frouxo ou pelo líquido sinovial presente nas articulações sinoviais. Ele é altamente rígido, resistente e flexível. Tem como função dar sustentação, amortecer impactos e prevenir desgastes entre os ossos, além de auxiliar no crescimento ósseo ali na linha de crescimento do osso, né, na linha de crescimento dos nossos ossos. Suas células são os condroblastos e os condrócitos, que promovem a formação do colágeno, que é o que dá resistência para esse tecido. E é muito importante a gente saber disso, que quanto mais colágeno, mais rígido é o tecido. Quanto menos colágeno, mais móvel é esse tecido cartilaginoso, como, por exemplo, a elástica, que tem pouca proteína colágeno. A gente pode encontrar esse tipo de tecido cartilaginoso, né, no pavilhão auditivo, na epiglote e na cartilagem cuneiforme da laringe, tá certo? Então, exemplos mais comuns que a gente vê em provas de concurso: orelha e laringe. A cartilagem hialina, ela é rígida, tem uma boa quantidade de colágeno, é o tipo mais frequente de cartilagem encontrada no corpo e forma a parede das nossas fossas nasais, traqueia, brônquios, extremidade ventral das costelas e recobre as superfícies articulares dos nossos ossos, tá certo? Tenho mais alguns exemplos aqui, e aqui uma representação de imagem.
E, por último, a cartilagem fibrosa, que tem muito colágeno. A cartilagem fibrosa, ela pode ser encontrada nos discos intervertebrais, no ponto em que alguns tendões e ligamentos se inserem nos ossos e também na sínfise púbica. Ou seja, os discos de cartilagem fibrosa, meniscos, discos intervertebrais que absorvem impactos, tem que ter uma grande quantidade de colágeno, exatamente para ter uma grande resistência. Portanto, a alternativa 2, que fala exatamente a definição que eu coloquei ali sobre a cartilagem hialina, ela está correta também. Né? É o tipo de cartilagem mais frequente encontrada no corpo, forma a parede das fossas nasais, traqueia, brônquios, extremidade ventral das costelas e recobre as superfícies articulares dos ossos longos. Está correto também. A 3 diz que a cartilagem elástica está no pavilhão auditivo, epiglote e na cartilagem cuneiforme da laringe. Certo também. 4. Cartilagem fibrosa pode ser encontrada nos discos intervertebrais, no ponto em que alguns tendões e ligamentos se inserem nos ossos e também na sínfise púbica. Correto. E, por último, os discos intervertebrais estão localizados entre os corpos vertebrais e unidos por ligamentos. Cada disco é formado por 2 componentes, o anel fibroso e o núcleo pulposo. Tá certo também. Ou seja, as 5 definições estão corretas. Portanto, a alternativa é a alternativa correta para essa questão. Lembrando, essas 5 definições, elas foram retiradas do livro de histologia básica. Então, é dessa forma que pode ser perguntado sobre tecido cartilaginoso ou qualquer outro tecido do corpo em questões de concurso.